Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você não conhece nossa página no Instagram, é @sabedoriaensina. Lá eu também publico conteúdo bíblico, algumas ilustrações com textos bíblicos. Também trato em vídeos sobre temas da Bíblia. E é isso, vamos prosseguir na história de Zacarias e Isabel e iremos finalizar nesse vídeo. Relembrando um pouco, nós vimos que Zacarias era sacerdote, Isabel era sua esposa. Os dois eram justos diante de Deus, mas eram idosos e não tinham filhos. E o anjo anunciou a Zacarias: Zacarias, vocês vão ter um filho. Zacarias duvidou, o anjo puniu ele, tornando-o mudo, mas também essa penalidade significava um sinal de que que Deus iria cumprir a promessa do filho. E um sinal não só para ele, mas para todo o povo ao redor. Iremos prosseguir com a história lá no versículo 24 do capítulo 1 de Lucas. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, Isabel, quando recebeu a notícia, ocultou-se por 5 meses, há um entendimento de que, como o filho, que seria João Batista, seria nazireu, teria algumas regras ali para que ele fosse consagrado ao Senhor, inclusive a regra de não beber bebida forte e tudo mais. Talvez ela tenha se ocultado para estudar sobre isso, sobre o nazireu, como deveria criar o filho dela. Vamos prosseguir com a história. Aqui nessa história de Zacarias e Isabel, ela é intercalada com a predição do nascimento de Jesus. Mas nós vamos optar por colocar essa história, quando for tratado do nascimento de Cristo, só por uma medida de didática, né? Para a gente entender melhor essa história. Zacarias e Isabel. Bem, é predito o nascimento de Jesus a Maria. Depois, Maria visita Isabel. Nós vamos prosseguir aqui no versículo 39, acompanhe comigo, capítulo 1. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria, se nós não lemos os versículos anteriores aqui da predição do nascimento de Cristo, mas diz que Maria era parente de Isabel. Então Maria foi visitar Isabel. Versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança no ventre de Isabel, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Disse isso Isabel se referindo a Maria. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança me estremeceu de alegria dentro de mim. Então Isabel disse que quando Maria chegou lá, Maria já havia concebido. Isabel disse que a criança no ventre dela estremeceu e ela percebeu que era um sinal de Deus de que Maria estava grávida de Jesus Cristo, que era o Messias, Verso 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então vamos saltar aí, tem um cântico de Maria, verso 46 a 56. Vamos dar um salto para o nascimento de João Batista. Versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Isso só relembrando que Isabel era estéril. Então o povo disse que o Senhor usara de grande misericórdia para com Isabel, que ela teve um filho. Verso 59. Sucedeu que no 8º dia
foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Essa era a tradição dos judeus, né? A circuncisão ao 8º dia do nascimento da criança. Verso 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, a Zacarias que estava mudo, né? Que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, ou seja, Zacarias voltou a falar. E, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então queriam dar o nome de Zacarias a João Batista, porque tinham essa tradição de dar ou o nome do pai ou o nome do avô ao primeiro filho. Mas Zacarias disse, não, o nome dele vai ser João. Então, nós podemos perceber que João Batista, ele foi concebido na mesma época de Jesus, há uma proximidade de idades, né, pelos textos. E nós vamos tirar aqui algumas lições dessa história de Zacarias e Isabel. Nós finalizamos a leitura dela, tem, do verso 67 a 80 tem o Cântico de Zacarias, mas quanto aos fatos, né, a ocorrência dos fatos na vida deles, nós finalizamos aqui e aí vamos tirar algumas lições. Primeiro nós vimos que Zacarias, quando o anjo falou com ele que ele teria um filho, Zacarias duvidou. E aí foi quando o anjo deu a punição a ele. Mas essa punição foi em razão da sua dúvida. Deus ainda concedeu misericórdia para com ele, mesmo diante da dúvida dele, mas também trouxe uma punição que nós vimos que também servia de sinal para que ele visse que realmente ele teria um filho que seria grande perante o Senhor. E seria um milagre naquela altura, né? Para pessoas idosas, tanto Isabel quanto ele, João Batista foi um milagre. Então, valeu a pena permanecer justo diante de Deus. Eles não tinham filhos. Na época, não ter filhos, o casal ele sofria com a sociedade, achando que eles tinham pecado ou que os pais deles tinham pecados. E por causa disso é que a mulher dele era estéril, eles achavam, né? Havia essa tradição errada. E a sociedade via com maus olhos aquele casal. Um casal que servia ao Senhor e eram justos diante de Deus, segundo a Bíblia. Mas a espera deles teve uma recompensa. Deus mandou um homem que seria grande diante de Deus. O homem a quem Deus dava esse privilégio de ser grande diante de Deus. Deus via com outros olhos João Batista. Ele foi o precursor de Jesus Cristo. João Batista fez um trabalho muito grande que comparavam ao trabalho de Elias antigamente. Comparavam ele ao Elias. Alguns achavam que ele podia ser até o Messias, né? O Elias que desceu do céu, né? Mas é isso. João Batista ele foi um homem privilegiado. Ele teve essa função, essa tarefa tão importante de preparar o povo para receber o Messias. Ele pregava, se arrependam que o Messias está chegando. Então foi essa a função de João Batista. Então, resumidamente, Zacarias e Isabel foram recompensados por serem justos diante de Deus. E quantas vezes nós, muitas vezes, diante de situações que para nós são impossíveis, como era da Zacarias e Isabel, de ter filho, nós duvidamos do poder de Deus. Então essa história nos ensina que devemos crer que para Deus não há impossíveis. E essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Eu finalizo por aqui essa história
Eu espero você no nosso próximo encontro. Nós iremos prosseguir com essa história do período do pré-nascimento de Cristo. Iremos ver o anúncio do anjo aos pastores, a predição do nascimento de Cristo e muito mais. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima!